Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live do estudo sobre Espiritismo, né? Toda segunda-feira às 19h30, eu e Oswaldo aqui, a gente faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que seria a mesma coisa que o Evangelho do Lar, né? Então todos que queiram participar, só chega aqui com a gente às 19h30, toda segunda-feira. E aqueles que não conseguem entrar nesse horário, a live fica gravada nesse canal aqui. Acesso ao vídeo da semana. Beleza? Vamos esperar o Oswaldo entrar e aí a gente já começa. Tudo bem? Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio. Boa noite. Tudo jóia. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, né? Para mais uma live aí. E vamos começar com o nosso voto de paz. Hoje estou em casa, né? Voltamos ao... Sim. Vamos lá. Abrir o acaso. Mensagem 151. Ame o seu medo. Não se turbe o seu coração. Isso disse o mestre para as pessoas que vivem amedrontadas. Do que você tem medo? Não sei, você dirá. Tenho medo, não sei do quê. Acho que tenho medo das pessoas, das coisas, das desgraças, da vida, da saúde, perdas de entes queridos, fracassos, da dor do corpo físico. Ter medo sem saber do que é impossível. Sempre temos medo de alguma coisa. Medo de ser abandonado, de ficar pobre, de perder o emprego, de não realizar um sonho, de morrer. Enfim, sempre medo de alguma coisa. Observe-se atentamente e descubra do que você tem medo. Em seguida, examine esse medo. Não fuja dele. Fique com ele. Ame o seu medo. É isso mesmo. Ame o seu medo. Não o diga dele. Nunca o condene. Faça isso amorosamente, sem nenhum esforço, e terá a grata surpresa de ver que o seu medo desapareceu, deixando no lugar dele uma profunda paz interior, mesmo porque medo é falta de fé. Bom, mensagem que fala de fé, né, Oswaldo? Mensagem que fala de medo, ansiedade. Muitas vezes a gente tem medo e não sabe dizer do que, né? E aqui na mensagem está dizendo para a gente não fugir desse medo, né? Não tentar escondê-lo e sim enfrentar, né? Refletir, tentar pensar o por que você está tendo esse sentimento e tentar ver o que você pode fazer para que esse medo deixe de existir, né? Existem coisas que a gente não tem controle. A morte, uma doença área, uma, né, perca de um emprego, né? Muitas vezes coisas acontecem na vida da gente e a gente, por mais que a gente tenha se esforçado e planejado para aquilo não acontecer, a gente não consegue ter controle sobre tudo, né? E isso é a parte ruim e a parte boa da vida, né? Porque a parte ruim, porque você sempre vai ter esse medo, né, das coisas não darem certo, e a parte boa é que a vida não vai ser previsível, né? Ela pode ser tão maravilhosa, né? Dependendo do seu livre-arbítrio, e se você aproveitar ela, você vai evoluir muito, né? Através desses medos. Acho que é mais ou menos isso aí que a mensagem diz, Oswaldo. Sim. Ame o seu medo. Medo de fracasso, de ficar doente, de perder emprego, de morrer. Ele diz aqui, descubra do que tem medo. Entenda por que tem medo, né? Medo é falta de fé. Na verdade é isso, né? A falta de fé. A gente fala assim, o que seria essa falta de fé? Seria acreditar. Acreditar no quê? Né? A gente vai percebendo, né, no estudo que nós fazemos, qual é a ideia desse estudo do Espiritismo. A gente fala assim, que é estudo do Espiritismo? Estudo do que os Espíritos trouxeram em cima daquelas máximas de Jesus, dos ensinamentos que nós temos na Terra. Nós temos muito medo do que nos é desconhecido, A falta de conhecimento sobre alguma coisa nos acarreta medo,
E a gente tem, por forma de viver, por hábito, criar medos, né? De ter coisas do que temer, como uma falta, seria aquela falta de fé. Como eu não acredito em alguma coisa, eu passo a temer coisas que eu, no meu entendimento, são possíveis de acontecer. A gente fala assim, fracasso. Qualquer um pode fracassar. Ficar doente. Qualquer um que está na Terra pode ficar doente. Perder o emprego. Qualquer pessoa pode perder o seu emprego. Morrer é a coisa que as pessoas mais falam, né? É a coisa mais natural do mundo, mas que nós ainda tememos. A gente fala assim, por que nós temos medo de morrer? Porque a gente não sabe, no entendimento nosso, o que acontece após isso, né? Pela dúvida, eu prefiro ficar aqui. Mesmo que alguém venha e fale para você, olha, morrer ainda faz parte, né, da nossa vida, e a ideia do morrer é você ir para algo melhor. Porque algumas pessoas tentam explicar assim, não é que a gente morre, a gente muda de local. Né? Quando a gente vai aprender o Espiritismo, ele explica, nós vivemos no mundo material. O mundo das pessoas que morrem é um mundo espiritual, ou seja, a matéria, corpo fica na matéria e o espírito vai pro mundo dos espíritos. Como eu ainda não entendo e não conheço, e aí que vem aquele entendimento. O espiritismo ele busca através dos ensinamentos, em cima dos ensinamentos de Jesus, o que os espíritos nos mostram, eles vêm nos mostrar esse mundo. Assim, quem são os espíritos? Os espíritos são seres que viveram na Terra e que hoje estão no mundo espiritual. E do mundo espiritual eles se comunicam com os seres da Terra e vêm mostrar para a gente que existe esse mundo. Apesar de muitas coisas serem mostradas, a gente ainda não tem certeza. E eu até brinco, né? Muitas das vezes as pessoas não querem mais esse mundo, né? As pessoas muitas querem tirar a vida, muitas não aguentam ficar aqui. Mas fala em morrer é um desespero. E aí a gente vai percebendo que, por falta desse conhecimento, desse entendimento, a gente teme. Quando a gente vai entender o ensinamento de Jesus, ele vem, né? Aqui até ele fala no começo, é uma passagem de Jesus, que não se turbe o vosso coração, que não ponha temor dentro do seu coração. Acredita em Deus, acredita também em mim. E aí ele complementa isso, né, nessa passagem, dizendo, eu me vou e vou preparar um lugar para vocês, para que futuramente, onde eu esteja, vocês também venham a estar. Aquele entendimento que Jesus é um espírito evoluído, está no mundo melhor, mas que a ideia dele é com que a gente, avançando, evoluindo, vá viver no mesmo mundo que ele. É uma promessa dele. Quando, estudando o Evangelho, a gente chega no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o Cristo Consolador. E a ideia né, muitas pessoas falam, Jesus é o Salvador. O Espiritismo trata Jesus como o Consolador. Ele em si não tem poder de salvar ninguém, de fazer algo por alguém. Mas ele vem e explica, né? Ele consola. Você está aí com medo, né? Com suas preocupações. Ele fala, não é assim, vem aqui, vou mostrar para você. Que nem um pai faz com uma criança, né? A gente falou outro dia de as crianças têm medo de escuro, aquelas coisas, e o que os pais fazem, né? O pai vai até lá e fala, não, vem aqui, vou mostrar para você que não tem nada, vou deixar uma luz acesa até você se acostumar. Jesus fez a mesma coisa, ele tentava mostrar para nós que nós temos medos, mas que aprendendo e entendendo o que ele fala, nós vamos perdendo esse medo. Que para não termos medo, nós precisamos ter uma fé maior do que o medo. Porque ele falava que a fé no tamanho de um grão de mostarda, que disse que é menor do que um grão de arroz, ou igual a um grão de arroz, se você tiver uma fé daquele tamanho, você consegue fazer coisas. O problema é que quando eu estou com medo, eu não consigo acreditar em outra coisa. Né? Então, ele falou assim, qual é a ideia? Né? E eu aprendi
desde sempre. Mas qual é a melhor forma de você enfrentar o medo? Aliás, qual é a forma de você vencer o medo? Enfrentando o medo. Então a gente fala assim, eu tenho medo de escuro. Como é que eu venço esse medo de escuro? É indo até o escuro, entendendo porque está escuro, entendendo que lá, né, na minha criação mental de coisas, eu ver que não tem nada daquilo que foi criado na minha mente. E nós temos na nossa mente isso, né? Nós criamos fantasmas, né? Nós criamos inimigos na nossa mente. E às vezes a gente faz isso por essa falta de fé, por não acreditar. Eu sempre falo, quando as pessoas sempre falam assim, o meu Deus é maior do que todas as coisas. Então, o meu Deus é maior do que todos os medos. É difícil você enfrentar o medo, porque quem tem medo tem, não adianta você, né? As pessoas brincam com medo, fazem, né, umas brincadeiras até chatas, né? A pessoa tem medo de água, empurra a pessoa na piscina. Não é assim, né? Você tem que fazer ela entrar na piscina num lugar raso, para ela ir enfrentando, vendo que a água não faz ir, né? Com colete, alguma coisa, mas nunca jogando a pessoa na água. Então, às vezes, as pessoas têm umas brincadeiras que só atrapalham ou aumentam o medo. Mas qual é a ideia? A ideia é enfrentar o medo, é entender por quê. Então a gente fala assim, o que a gente faz, né, para não fracassar? Vai aprendendo a fazer coisas que não me levem ao fracasso, né, que não me leve a fazer coisas que eu posso depois me arrepender, né? Doença. A gente sabe que a doença é possível. O que a gente faz? A gente se cuida da melhor forma possível. Atende ao que a medicina fala, né? Não dá uma de fortão, não tô nem aí, não vou fazer isso, né? Que a gente fala assim, tem algumas doenças, né, que na época da pandemia. Qual era a ideia da pandemia? Não sai sem máscara, não vá a lugares que você não precisa, evite locais. Mesmo assim poderia acontecer. Mas quem conseguiu de verdade ficar, né, em casa, não sair, conseguiu passar a pandemia. Muitos daqueles que, né, a gente sabe que muitos não podiam, tiveram que enfrentar. Mas com todos os cuidados, a maioria que teve cuidado conseguiu. Então o que a gente não pode fazer? A gente não pode dar uma de bonzão, né? Eu sou o melhor, então comigo nada acontece. Não, a gente tem que saber até onde pode ir. E o que eu posso fazer. Então, assim, a medicina, né, a ciência que é falado, ela nos ajuda bastante, mas a gente tem que ouvir a ciência. A gente tem que ouvir, né? Às vezes muitas jovens, muitas crianças passam por coisas por não ouvirem os pais. Quer fazer diferente. Meu pai falou que não é para eu fazer, eu vou e faço. E depois, como disse, estrepa. Então, a gente precisa ter isso. A gente tem que temer, né? Algumas pessoas falam assim, a gente tem que ser temente a Deus. A gente não tem que ser temente a Deus. Mas a gente não pode enfrentar Deus. A gente não pode ficar maldizendo ou tentando fazer coisas para testar, né? A misericórdia de Deus. A gente sabe que ele não é vingativo, que não é isso, mas eu também não preciso ficar enfrentando, né? Será que Deus existe mesmo? Vamos ver se existe. Quer dizer, eu tenho que saber o meu lugar. Então, o temer é saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, esse temer aqui, né? Primeira coisa, acreditar em Deus. Deus é maior. O que acontecer, que tiver que acontecer, vai acontecer. O que o Espiritismo explica para nós? Que eu tenho que saber o que pode acontecer comigo. Que coisas são possíveis? E essas coisas são possíveis, como você falou, todo mundo tem seu livre-arbítrio. Sim, é através do livre-arbítrio que nós, né, trazemos coisas para a nossa vida. O livre-arbítrio me leva a fazer coisas que eu não deveria fazer e depois me arrependo. Quando arrepende é legal ainda, né? Porque dá tempo de você consertar. Então a gente fala assim, então acreditar em Deus é acreditar naquilo que pode acontecer na minha vida, que são possíveis de acontecer. E quando acontecer, não adianta eu ficar reclamando. A reclamação, eu falo sempre que eu posso para todo mundo que eu consigo, eu falo assim, a gente não deve reclamar. Porque o reclamar é uma das coisas que você está contestando Deus. Quando as pessoas falam aceitar, né? Aceitar isso veio para minha vida. Eu aceito.
aceito e fico quieto? Não, eu entendo que aquilo aconteceu comigo por algum motivo. Agora eu vou fazer alguma coisa para melhorar isso, para sair disso. E a gente consegue, a gente tem força para isso, a gente tem poder para isso. Então a gente aprende no Espiritismo que muitas coisas vão acontecer na nossa vida para a gente aprender. E quando a gente aprender, aquilo não é mais necessário na nossa vida. Então muitas coisas ficam na nossa vida porque a gente não aprendeu, porque a gente está lutando com ela, porque a gente está reclamando, a gente está brigando. O que a gente tem que fazer é, né, a resiliência que as pessoas dizem. O que é a resiliência? Aquilo aconteceu na minha vida. E agora? Agora eu vou fazer o melhor que eu puder para sair disso. Eu aceitei sem desistir. Eu aceitei sem ficar parado. Então eu aceito, entendo e agora? Agora eu vou fazer algo para que isso não aconteça. Perder emprego, né? A gente fala assim, é possível perder emprego? Sim. Quando a economia está ruim, acabam, né, tendo alguns empregadores têm que demitir. Mas muitas pessoas perdem emprego por fazer de forma errada, faltar, chegar atrasado, não cumprir as obrigações. Então, quando a gente aprende também a fazer isso, a cumprir a obrigação, a fazer o que tem que ser feito, cumprir o horário, cumprir os seus deveres, é mais difícil. É quando eu falo assim, quando alguém vai mandar alguém embora, ele vai escolher o pior funcionário que ele tem. Nunca ele vai mandar o melhor embora. Não é bobo. Então eu também tenho que saber isso, né? Que eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer, cumprir as minhas obrigações. Então, dentro dos direitos e deveres que nós fazemos. E aí, aqui eu achei bacana, né? Descubra o seu medo. Do bem, eu tenho medo do quê? Por que é que eu tenho medo disso? Eu tenho, né, como a gente fala, a gente tem que se estudar, né? Fazer a reforma íntima, saber quem eu sou, eu tenho que saber por que é que eu tenho medo. Porque às vezes é medo por uma coisa que aconteceu, que eu guardei lá no meu subconsciente, e às vezes eu tenho medo sem saber por que tenho, apenas tenho. Mas quem falou assim, vamos estudar, né? Muitos, né? A gente sabe disso, essa coisa do psicólogo, de você passar por terapia, é isso, né? É tentar junto descobrir por que é que você chegou naquilo. E muito da coisa de terapia é medo, né? E aí você vai tentar descobrir lá por que é que você tem medo, ou por que se chegou, quando foi que aconteceu isso, para que você se livre. É, a vida da gente, tudo que você não evolui é por medo, né? Às vezes você não casa porque, porque tem o medo que não deu, né? Às vezes você não troca de emprego porque, tenho medo que o próprio seja mandado embora. E a vida fica estagnada, né? Então, enfrentar o medo é evoluir, eu penso assim, né? Claro, esse medo de fazer coisas novas, né? Esse medo raciocinado, né? Não o medo de, vou entrar na floresta porque tenho medo porque posso ser que tenha uma onça. Então não entra, né? Não vamos entrar lá porque também a gente não é tonto. Mas esses medos que limitam a gente tem que combater, né? Porque isso aí torna a gente cada vez mais estagnado e muitas vezes a gente depois acaba reclamando da vida ser estagnada, mas por a gente não enfrentar as coisas do jeito que ela tem que ser enfrentada, né? Se você deseja muito alguma coisa, se você deseja subir seu padrão de vida materialmente, né? Você tem que não pode ter medo de estudar mais, de procurar um emprego melhor, de ter um curso melhor, né? E enfrentar realmente, não ficar apenas esperando a espiritualidade resolver para você como se fosse um passe de mágica. Você falou interessante, né? O medo limita a gente e você fala evoluir. Na verdade, evoluir. Quando a gente fala a ideia do espiritismo, a ideia do espiritismo é a cada vida nós sermos melhores. A cada dia na Terra nós sermos melhores, né? Para isso a gente precisa se conhecer. Como você falou, né? Existe o medo que eu não preciso enfrentar e existem medos que eu preciso enfrentar, que é a questão da minha vida, né? Do segmento da minha vida que me limita, né? É ruim as coisas que limitam, né? Que deixam a gente num lugar que nós falou tão bom enfrentar, né? Então a gente fala assim, a gente precisa enfrentar desafios. Lógico que cada um no seu limite.
Mas o que a gente sempre tem falado é, buscar informações, né? Buscar pessoas que possam nos auxiliar, né? Que a gente falou aqui desses, né, dos psicólogos aí, psiquiatras, que podem nos auxiliar a entender por que é que aquilo está acontecendo, né? Por que que eu não estou me deixando ir mais longe, por que que está me segurando, né? E a gente precisa, né, enfrentar, mas a gente precisa enfrentar, como falou, junto com alguém que me auxilie, né? Junto com pessoas que me ajudem a entender o porquê que aquilo acontece, né? Então, o conhecimento sobre, né, o porquê que eu tenho medo, a fé em Deus, né, uma fé raciocinada, não aquela fé cega que me leva a fazer também bobagem, aquela fé, não, isso é possível, é verdade, né? Porque quando a gente pensa, e imagina que a gente falou, você tem medo bobo, né? Que a gente falou, mas por quê? É verdade. Quando alguém explica, você fala, é verdade, não tinha pensado desse jeito. Ajuda você a pensar de forma diferente e você mesmo enfrentar aquilo, né? Então, assim, o raciocínio, né? A fé raciocinada, o entendimento sobre coisas, eu falo assim, para medo da morte só tem a religião, né? Esse entendimento. Para outras coisas também tem, a gente fala assim, especialistas, a gente se conhecer, a gente se melhorar, como você falou, a gente evoluir. Então, evoluir também é isso, né? É ir perdendo o medo ao longo do tempo, enfrentando as coisas e sabendo a capacidade que nós temos para isso, né? E Jesus foi a pessoa que mais falou, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, ele, um ser com muito conhecimento, com muita capacidade, disse: vocês podem chegar, precisam de treinamento, precisam de habituar a fazer, né? E às vezes a gente habitua a fazer coisas ruins e não aprende a fazer as coisas certas, né? Então, evoluir, na verdade, é aprender isso. Aí, vamos fazer as preces? Sim. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Então, hoje é dia da pergunta dos nossos seguidores. Sim? Pergunta aqui uma pessoa que começou agora no Espiritismo, que a gente fala muito de Evangelho. Eu queria saber o que é esse tal de Evangelho aí. O Evangelho é o que Jesus escreveu? Se Jesus escreveu alguma coisa? Se alguém escreveu por ele? O que seria isso, Oswaldo? É bacana isso, né? A gente fala de verdade, a gente fala muito Evangelho. A gente acabou de fazer o Gota de Paz e, na verdade, é Evangelho, né? Se fala muito na palavra Evangelho, né? Então, a palavra, pela palavra, você não entende muito, né? Tem significado. E é interessante, né? Porque a tradução, acho que a primeira coisa dos ensinamentos de Jesus, as primeiras traduções, vamos falar assim, a Bíblia que todo mundo tem, né? Que fala das coisas de Deus, ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento, que é a parte mais nova, né, do Evangelho, ela é a partir de Jesus.
E quando nós vamos conhecer, a gente fala que foram 4 evangelistas. Evangelistas foram aqueles que escreveram o evangelho. Quando a gente vai tentar entender isso, foi traduzido. Esses escritores, esses que escreveram o evangelho, quando pegaram esses ensinamentos, né, o que estava escrito, ela foi traduzida para o grego. Então, Jesus, quando vem à Terra, ou quando Jesus começa a ensinar, né, ele começa a ensinar lá quando ele completa lá seus 30 anos, e ele começa a trazer ensinamentos. E ele, quando anuncia o que ele vem fazer, né, que ele começa a fazer o seu ensinamento, ele fala que ele trouxe uma boa nova, as boas novas de Deus. Quando se traduziu isso, né, para o grego, ele virou evangelion, que para nós ele virou evangelho. Então, as coisas novas que Jesus trouxe, que era assim que ele falava, né, as boas novas, ela foi traduzida para o grego com a palavra evangelho. Então, quando a gente vai falar assim, o que é evangelho? Evangelho são as coisas que Jesus disse. Então, Jesus ele se conta, né? Ele conta a sua história para as pessoas assim: eu vim de Deus, eu fui enviado por Deus aqui na Terra para trazer ensinamentos para vocês. Vocês já estão capacitados a começar a entender. Então, eu vou trazer coisas novas. Naquela época de Jesus, né, era muito difícil, né? Hoje a gente tem celular, a gente fica sabendo o negócio que está acontecendo do outro lado do mundo no momento que está acontecendo aqui do lado de cá, né? Pela tecnologia que nós temos hoje. Mas antigamente, para uma notícia chegar, ela levava dias, né? Vinha a cavalo, depois criaram aquela coisa do pombo, né? Do pombo correio, do pombo que era solto para levar mensagem para lá e para cá. Então as coisas demoravam a chegar. E quando se chegavam notícias, eles falavam também que eram boas novas. Então Jesus se anuncia, né, anuncia o seu ensinamento dizendo dessa forma, as boas novas, que na tradução virou evangelho. E às vezes a gente fala, pessoal, estuda evangelho, evangelho. Você fala, mas o que é isso, né? O que é evangelho? E é interessante, né? Porque depois que Jesus termina quase terminando o seu tempo aqui na Terra, ele fica aí 3 anos, né, com os seus seguidores. No começo foram 12, mas diz que passam de 70 já no final da etapa de Jesus na Terra, já chegavam em mais de 70. E ele falava, né? Tudo isso que eles aprenderam de Jesus, ele falava: ide agora e pregai. Ide levar o evangelho para o mundo. Levar esses ensinamentos, levar essa boa nova para as pessoas. Porque a gente percebe assim, Jesus viveu um local, né? Ele passou de cidade em cidade ensinando, mas as pessoas que mais aprenderam foram os que ficaram com ele. E essa era a ideia, né? Você falou, Jesus escreveu? Não, Jesus não escreveu nada. Mesmo a Bíblia ali provando que ele sabe escrever, né? Naquele episódio da mulher adulta, ele fala, Jesus está escrevendo com o dedo na areia. Então, ali prova que Jesus sabia escrever. Sabe que Jesus sabia ler porque com 12 anos ele aparece no templo discutindo e ensinando né, a religião da época, discutindo as leis de Moisés. Então ele sabia ler, ele sabia escrever, porém ele não escreveu nada. Quem escreveram foram os seus seguidores, que de todos aqueles que escreveram, né, tem evangelho em uma quantidade muito grande. Porém, apenas 4 foram escolhidos pelo acho que o imperador Justiniano, que indicou uma pessoa para... Constantino, não foi? Constantino? Constantino, isso, mas tinha lá um imperador, acho que Justiniano, e tinha o papa que eles chamam Damaso, que era como se fosse um religioso da época. Ele acaba escolhendo daí os 4 evangelhos, que ele entendeu que eram aqueles que eram mais autênticos, né? Então, ele fala assim, nós temos 4 evangelhos na Bíblia, porém,
existem mais evangelhos. Se você procurar, tem evangelho de uma quantidade de seguidores de Jesus, muito daqueles que nós nem conhecemos como nome na, na Bíblia. Porém, foram escolhidos esses 4, mas tem mais. Então, quem escreveu, né? Quem escreveram foram os seguidores de Jesus. E quando traduzido, chegou como evangelho. A gente fala assim, o que é evangelho? No evangelho a gente vai encontrar praticamente toda a vida de Jesus, do seu nascimento, a sua crucificação e morte. Mas porém, né, quando nós aqui estudamos o evangelho, nós nos apegamos ao evangelho segundo o Espiritismo. A gente fala assim, tem diferença o evangelho segundo o Espiritismo pro evangelho da Bíblia? Apenas uma diferença. Né? Até algumas pessoas que criticam assim, o Espiritismo fez um evangelho só para ele. Na verdade, não foi isso. O Espiritismo, quando a gente vai pegar, é até interessante, né? Só para que a gente vê, isso a gente já estudou faz mais de 4 anos, que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec coloca no início ali do estudo do Evangelho, introdução, ele coloca item 1, ele fala o objetivo dessa obra. E aí ele explica assim, os assuntos contidos nos evangelhos, que são esses livros que foram anexados à Bíblia, né, que ficou como Novo Testamento, nós vamos encontrar, né, ele fala, eles são divididos em 5 partes, as coisas que nós encontramos de Jesus nos evangelhos. Ele diz assim, ações comuns da vida de Cristo, o dia a dia de Jesus, para cá, para lá, para uma cidade, para outra, conversando com um ou com o outro. Essa é uma parte que nós encontramos na Bíblia. Os milagres, nós vamos encontrar Jesus, né, promovendo milagres, predições, coisas que aconteceriam. E depois ele coloca assim, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja, coisas que Jesus falou que virou dogma de algumas religiões. E por último, o quinto é o ensinamento moral. Então nós encontramos ações comuns, né, o dia a dia de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja e o ensinamento moral. Aí Allan Kardec ensina, se as 4 primeiras foram motivo de controvérsias, a última, que é o ensinamento moral, ele fala assim, permaneceu inatacável. Ele fala assim, Allan Kardec ele fala que a ideia dele para escrever esse livro com orientação dos espíritos é ficar só com o ensinamento moral. O resto não interessa, você vai debater e não vai chegar a uma conclusão. Tem coisas que foram faladas por Jesus na Bíblia que você não acha, às vezes, algum motivo, ou coisas que aconteceram que as pessoas falam, mas tem que ter uma explicação. Não tem. Porque quando Jesus fala que ele trouxe as boas novas, que traduzindo virou evangelho, ele fez questão de ensinar as pessoas como fazerem certas coisas. Ele explica sobre Deus, ele explica sobre as leis de Deus, o que eu preciso fazer para chegar a Deus, o que eu preciso fazer para me melhorar nessa vida, né? Então, esses são os ensinamentos morais. O que Allan Kardec faz? Ele fica só com isso. Então, no Evangelho do Espírita, ou você pode até contar uma história, né? Voltar lá ao Velho Testamento mostrando uma coisa ou outra, mas o que fica do ensinamento de Jesus pro Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, segundo os Espíritos explicando, é o ensino moral. Aquilo que vai me fazer melhor, que vai me reformar, como a gente estava dizendo ali no Gotas de Paz, sobre, né, a melhoria, eu aprender. Eu tenho que aprender a ser melhor. Eu preciso aprender muitas coisas na vida, mas tem coisas que eu não preciso aprender. Por exemplo, fazer coisas erradas eu não preciso aprender. Eu posso até fazer, mas se eu aprender a fazer o certo, eu não preciso das coisas erradas. Como eu disse, daquela brincadeira, né, que muitas pessoas, sabendo que uma pessoa tem medo de água, empurra a pessoa na piscina, né, como se aquilo ajudasse muito uma pessoa. Então, certas coisas não precisam ser feitas. Então, o que eu preciso aprender? A fazer o certo.
a fazer o correto. Então, essa é a ideia que o Espiritismo traz com relação às outras religiões. Quando a gente fala que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente estuda os ensinamentos de Jesus que podem nos tornar melhores. Ele disse que quando a gente estuda isso, quando a gente aprende dessa forma, a gente se torna melhor. E se todos aprenderem a fazer isso, a humanidade se torna melhor. A gente falou aí algumas semanas, né, sobre as colônias espirituais, a gente falou sobre transição planetária. Qual é a ideia daquele, quando a gente discutiu aquilo? A ideia era mostrar que para a gente melhorar o planeta Terra, as pessoas precisam se melhorar. As pessoas precisam deixar aquelas coisas que elas fazem erradas e começar a fazer da forma correta. Entender que brigar, xingar, maltratar não leva a lugar nenhum. Que uma boa convivência, seja em trabalho, seja em família, onde quer que seja, é a melhor coisa. O respeito pelo outro, independente de como o outro pensa. Isso é muito difícil no mundo de hoje. E Jesus tenta mostrar isso para a gente. Que eu não preciso concordar com o outro, mas eu tenho que respeitar. Eu estava vendo agora há pouco, uma pessoa publicou uma coisa da economia do país do presidente de hoje e outra pessoa que concorda com o presidente anterior veio e já xingou. Um monte de gente postando bobagem, imagina, isso não tem nada a ver. Quer dizer, não respeita a opinião do outro, só quer que a sua opinião seja respeitada. Então a gente percebe que sem evangelho, sem estudo dos ensinamentos de Jesus, a gente não chega a lugar nenhum. Por isso que a gente sempre tem falado, ser cristão é ser uma pessoa que segue aquilo que esse ser ensinou. E aí você vai buscar nesses ensinamentos e ele não ensinou você a fazer coisa errada. Ele só está ensinando a boa convivência, o bom relacionamento, o bom entendimento, o amar, né? O que a gente percebe? Que muitas pessoas falam em amor, mas poucas pessoas amam do jeito que se deveria amar. Né? Por isso que Jesus ele usa o termo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando a gente vai amar no formato cristão, a gente tem que amar como Jesus amou, da forma que ele amou, do entendimento que ele tinha sobre o amor. Então não adianta falar eu amo, né? Para a vida, para o melhoramento da vida, para o melhoramento do planeta Terra, o amor tem que ser da forma que Jesus, ou seja, daquilo que está no seu evangelho. E o que é esse evangelho? O evangelho é esse ensinamento. O ensinamento de Jesus para a melhoria do planeta, para a melhoria das pessoas, para ninguém querer tirar uma coisa do outro. Fazei aos outros aquilo que você gostaria que fizesse. Esse é o ensinamento de Jesus. Que se praticado, se levado ao pé da letra, ele dá certo. O que eu não quero para mim, eu não posso querer para os outros. Eu não posso desejar para ninguém aquilo que eu não desejo para mim. Né? Esse é o ensinamento de Jesus. Isso está no Evangelho. Isso é Evangelho praticado. Então, quando a gente fala em estudar Evangelho, Evangelho no lar, né? Você usa bem o termo, né? A gente usa esse canal aqui todas as segundas-feiras para fazer o Evangelho. Por quê? Porque as pessoas estarão em casa ouvindo isso e querendo, né? Porque as pessoas que não querem isso, elas não precisam estar aqui. Quem que vai estar aqui? As pessoas que querem ouvir. Que querem, né? A gente vê, né? Gratidão, as pessoas vêm, estão aqui todas as segundas-feiras. Ainda são poucas pessoas? São, né? Ao vivo, poucas pessoas. Depois a gente tem uma quantidade que assiste, né? Eu transfiro isso aqui para o canal do YouTube, eu tenho lá outras pessoas, eu tenho algumas pessoas que eu mando, quer dizer, atinge uma quantidade aí de pessoas, sei lá, 300, 400 pessoas no geral. É bastante? Ainda não. Mas é um canal que está fazendo isso, tem outro canal fazendo isso, e outro, e outro, e outro. Mas com qual ideia? Com a ideia de ensinar as pessoas a fazerem o correto.
Ele não está ensinando, né, aquilo, Jesus fez assim, Jesus fez assim. A gente está ensinando o que Jesus quis deixar para nós, para que isso melhorasse. Então, quando eu faço isso em casa, como a gente fala assim, evangelho no lar, por que é indicado o evangelho no lar? Para que as pessoas da casa, né, famílias, a gente sabe que tem várias famílias juntas assistindo aqui, mas a gente sabe que tem várias famílias que só tem um assistindo e outros não estão. Mas se você se reúne, pega essa família e vamos aprender, né? Preciso ir na igreja. Eu não preciso ir na igreja. Eu preciso, junto na convivência que eu tenho, aprender a se respeitar. Vamos aprender o que a gente pode fazer? A se melhorar juntos, escutando, né? Pegando um trecho do ensinamento de Jesus que ensina uma melhoria, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, e começo a fazer e a aplicar no meu dia a dia. Então a ideia do evangelho é essa. Muitas pessoas vão na igreja. Vai na igreja para quê? Para fazer sinal da cruz, para se benzer com água benta, para escutar um sermão. Mas se você não voltar melhor de lá, se você não aprendeu algo que te melhore, não valeu de nada. Né? Então ele falou assim, qual a ideia do evangelho? A ideia do evangelho, a palavra evangelho é aprender uma coisa nova que vai me fazer melhor, que vai me levar para algo melhor, que vai me tornar um ser humano melhor. E nós estamos na Terra, como você falou, né, no Gotas de Paz, que nós estamos para evoluir. E o que é evoluir? Evoluir é se tornar um ser humano melhor, porque Deus nos criou não prontos, não já evoluídos, mas com a capacidade de aprender, crescer e evoluir. Quando eu aprender a crescer, eu vou evoluir. Então a ideia do evangelho é essa, é me tornar uma pessoa melhor. E a cada dia eu tenho que ser melhor. Com cada aprendizado da vida eu tenho que aprender a ser melhor. Essa é a ideia. Essa é a ideia do evangelho. É para isso, né? Então, né, na pergunta é, o que é evangelho? Uma coisa nova que Jesus trouxe, que para tradução virou evangelho. O que é essa coisa nova? Coisa que vai me tornar, coisas que eu não sabia, né? Porque o planeta Terra, até a vinda de Jesus, né? Jesus foi o ser mais evoluído que esteve na Terra. Vieram outros seres antes deles e vieram outros seres e ainda virão outros seres para falar. Mas Jesus foi o mais evoluído e deixou esse ensinamento. Para quê? Para que ele seja espalhado. É por isso que eu disse, você vai pegar lá em vários evangelistas, em várias partes da Bíblia, que ele fala, né? Levai a boa nova a todos, ou levai o evangelho a todas as pessoas, ensinai o evangelho a todas as pessoas. Então é o evangelho, esse entendimento de um ser evoluído que veio na Terra trazer ensinamentos, chegue a todas as pessoas, mas que todas as pessoas procurem aprender e a praticar. Para quê? Para que o mundo se torne melhor. Para o mundo se tornar melhor, eu preciso aprender a fazer o melhor. E quem ensina isso é o Cristo, que muitos conhecem, mas poucos sabem o que ele deixou, o que ele ensinou. Sim, e tem vários evangelhos que não fazem parte desses quatro, né? Não. Bem conhecidos. Eu tava vendo Oi? o evangelho de Tomé, Uhum. de Maria. Bem interessante, né? De Tem Judas. um, tem, tem um Judas que não é aquele Judas, um outro Judas. É, Evangelho de Judas tem, eu não sei a quantidade, mas eles chamam de apócrifos. Eles falam que são evangelhos que você não pode comprovar a sua verdade. Mas eles têm ensinamentos iguais, têm esses evangelhos. nisso. Que tava, foi juntado esses quatro porque estava dividido, né? Alguns queriam seguir o cristianismo fosse muito parecido com o judaísmo e outros queriam que fosse o que é hoje, né? Então eles, uma briga na época, eles juntaram esses quatro evangelhos, né? E a partir de então, quem não acreditasse nisso já estava excomungado, né? Ia ser perseguido, né? Mas essas é outras histórias, né? Histórias É, o, que é, o que é interessante é que eles falam assim, dois desses evangelhos que nós temos na Bíblia são dois que seguiram Jesus, né? Um é o evangelho de João
e conhece Jesus desde pequeno, né? Os dois cresceram juntos, próximos, e acabam depois vindo a estar juntos. E Mateus, né, que é o Levi, que era aquele cobrador de impostos, é o outro. Os outros dois, né, Marcos e Lucas, eles já falam que eles aprenderam de Pedro. Pedro não escreveu nada. Porém, Pedro contou tudo aquilo que ele viveu a outras pessoas. E dois escreveram, que é o Lucas, que eu falo que era o mais inteligente, que era um médico, e Marcos, né, que também ouve os relatos e coloca em papel. E eles falam que esses evangelhos que acabam ficando na Bíblia, eles são sinóticos, eles são livros que, se você colocar um do lado do outro, eles têm as mesmas narrativas. Eles conseguem, com exceção de João, que vai um pouco mais além, acho que Mateus conta a história de Jesus, da sua genealogia, né, de onde veio Jesus, mas o restante do que é contado no Evangelho, eles são muito próximos, né? Eles batem, né? Se você vê aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem, quando vai explicar um capítulo, Kardec pega uma passagem que está em, por exemplo, em Lucas e outra que está em Marcos, e as duas são muito parecidas, com letras, né? Com forma, palavras diferentes, mas com o mesmo sentido, né? Então E tem Paulo também, né? Que seria o 14º é apóstolo. o Paulo. Paulo já é diferente, porque ele já pega todos os ensinamentos que já foram trazidos, né? Que foram colocados, e ele passa a ensinar aquilo. Ele não aprendeu diretamente, ele já aprendeu dos escritos ou daquilo que foi trazido. Então ele Chegou já a começa. Jesus, não chegou a ter contatos com pessoas. Não, ele é bem depois de Jesus. O Paulo é um daqueles perseguidores daqueles cristãos, já, né? Já numa outra época, até a gente fala assim, numa época mais recente, mas ele se identifica tanto com aquilo, né? E acha tão interessante aquilo que ele começa. Então, ele é o maior divulgador do cristianismo. É ele que traz do lado de lá, que a gente fala, né? Atravessando ali o mar Mediterrâneo e vindo para a Europa. Ele traz os ensinamentos de lá para cá. E ele começa a ensinar de uma forma a montar igrejas, né? Se você vai ver lá as epístolas aos Coríntios, ele fala ao povo ali da Europa, ensinando como se deveria, né? Então é ele que monta aparentemente as primeiras igrejas, É, que são. se você assistiu o filme Paulo, o Apóstolo, Não, bom, ele aparece ele, todas essas cartas, cartas aos Coríntios, carta aos Gálatas, né? Ele escreve tudo dentro da cadeia, dentro da prisão. Ao mesmo tempo que ele estava na prisão, é um desses que você acabou de falar agora que é evangelista, não? Sei lá, é um que vai na cadeia, escreve, sai da cadeia, entra todo dia. E o próprio imperador romano ia quase todo dia lá conversar com ele durante o dia. Então foi um dos influenciadores que transformaram o Império Romano em cristão, né? os evangelistas da Bíblia, do Evangelho que a gente fala, eles só escreveram. E as igrejas começaram a passar esse ensinamento. Mas, como diz, passaram para o latim e depois eles rezavam em latim e acabavam não chegando. O Paulo já faz diferente, ele vai a comunidades, né? Ali, depois da morte de Jesus, os cristãos começam a criar comunidades, mas eles são perseguidos e mortos. Mas mesmo assim, né, a gente fala assim, o ensinamento fica. E Paulo começa a criar, então são criadas várias comunidades, em que você fala assim, Gálatas, Coríntios, aquelas coisas, são grupos que vão aprendendo. Então ele vai já criando até formas, né? Então ele fala assim, do que acontece hoje dentro de muitas religiões, elas vêm de Paulo, né? Coisas que Paulo falou. Tem algumas coisas que não vão fazer sentido ou que vão fazer sentido para um para o outro, mas já era o entendimento dele. Mas os evangelhos já estavam fixados e já colocados diz assim, no livro, né, na Bíblia, já com os ensinamentos de Jesus. Então, quem faz se conhecer Cristo é Paulo, né? Mas o evangelho quem escreve são os outros quatro
que são Isso colocados. também, né, que ajudou bastante na divulgação, né? Foi isso? Foi. É bem, assim, né? Nós temos isso hoje porque por duas coisas, por Paulo e por ser colocado por um imperador romano que você falou, né? O Constantino aí, depois eles falam de Justiniano, que vários deles aceitaram isso, né? Eles acharam isso legal, né? A ideia primeira, acho que da chegada dos evangelhos para o povo romano, ouviram, né, acho que através de Paulo, falar de Jesus, e aí ele fala, vai buscar onde está escrito isso, e aí estão trazendo os livros e acrescidos à Bíblia que já existia, que era a primeira, que era o Velho Testamento. Então passa daí a existir a Bíblia com o Novo Testamento. Eu que gosto de história, fascinado. Eu que gosto de história, sou fascinado por esses filmes e livros. Então, e diz que poucos escreveram, né, sobre esse Jesus, né, a não ser o dos evangelhos, mas tem dois aí que acabam, como é que fala, mostrando, né, o Jesus sem ser os do evangelho, porque muita gente fala assim, mas também a gente só sabe de Jesus pelo evangelho, né? Sim, é uma história, é alguém que contou, né? Mas eles gostariam que tivesse vindo de escritores famosos. Então, acho que escritores famosos citam esse Jesus que nós conhecemos. Certo. Vamos encerrar, Osmo? Peraí, deixa eu só copiar aqui. Rita Batista Ribeiro. Depressão. Maria Aparecida Pedroso. E tá pedindo pelo seu pai, Nelson. Vai fazer cirurgia. Fez cirurgia? Fazendo. Vai fazer. Então tá, vamos colocar também na oração. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por mais esta oportunidade, mais este aprendizado, né? Essa explicação sobre o Evangelho ajuda bastante a gente entender o motivo, né, de se falar em Evangelho, entender, e é o que a gente faz sempre, a gente traz, né, o estudo do Evangelho, nossa live segundo o Espiritismo, sempre trazendo um tema no Gotas de Paz, no Para Sentir Deus, uma pergunta feita pelos seguidores e um estudo do próprio Evangelho para que a gente possa ir, né, aprendendo mais sobre Jesus, o que Jesus quer de nós, o que nós podemos fazer para a nossa melhoria, para a melhoria do nosso planeta, que é muito importante, a gente se achar em Deus, entender o que Deus quer da gente, né? O que a gente pode fazer por Deus, para Deus ou para a nossa melhoria, que a gente possa colocar então em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Vamos pedir a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas, as correntes fascistas, dando passo espiritual, trazendo também um remédio espiritual para a necessidade de cada um, todos aqueles no seu lar que estão lá com o seu recipiente com água, aguardando que essas correntes possam colocar ali o remédio para a necessidade de cada um de nós, cada um em sua casa, em seu recinto também, recebendo a cura, recebendo passe para a sua melhoria, pedindo por essas pessoas que a Adriana pediu, a Rita Batista Ribeiro, que passa por depressão, né, que essas correntes possam ir até o recinto dessa irmãzinha, auxiliando tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Maria Aparecida Pedroso também, recebendo um passe espiritual, recebendo a visita dessas correntes médicas em seu recinto. Nosso irmãozinho Nelson, o Piá, né, que vai passar por cirurgia, que as correntes médicas, as correntes de espaço possam auxiliar os médicos da
artéria, né, para que essa cirurgia corra na maior paz, na maior harmonia, com os médicos sendo orientados pelos médicos espirituais. E todos aqueles que estão em casa também, passando por uma dificuldade maior, que neste momento receba a visita desses irmãos, dessas correntes médicas, recebendo paz, recebendo do espaço, do mundo maior, um passe espiritual, um remédio para a cura. Vamos pensar também naquelas pessoas que não participaram da live, que estão em seus recintos, que cada um que se lembre nesse momento de alguém que está mais necessitado, pedindo para que essas correntes visitem esses recintos e auxiliando a cada um, cada irmãozinho, tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia, das nossas boas vibrações. Vamos juntar as nossas boas vibrações a essas correntes espirituais que podem visitar o recinto de todos os lugares. E que sim, essas correntes espirituais que estão neste momento participando da nossa live possam visitar, né, indo com essas boas vibrações, as penitenciárias, as cadeias públicas, os hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para a cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. Então, aproveitando esse momento de concentração, cada um que fez o pedido na primeira oração, reforce agora o que Jesus, Deus, nosso Pai, possa auxiliar a cada um. E assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, a partir das 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho esta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Então, boa noite a todos, que a paz de Deus e Jesus fiquem com todos. Até segunda-feira, Oswaldo. Obrigado, Fábio. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Assim seja.